Devemos sempre agradecer as pessoas que geram uma mudança em nossas vidas. Em um dia nublado, da praça central da cidade é possível ver um imponente edifício, chamado E. Mackenzie, em letras grandes. Este é o sobrenome de uma família rica da cidade. Foi construído pelo Império do Petróleo de Valeria Mackenzie, 75 anos, fundadora e proprietária da empresa. Seu escritório era no último andar do prédio, era espaçoso, luxuoso, e para muitos um pouco sombrio. Naquela época ela estava em frente às janelas apreciando as paisagens ao redor. Ela viu como os pássaros voavam, como as pessoas em imagens minúsculas passavam pela cidade, os carros e ônibus. Foi uma visão usual que ela sempre viu, mas neste dia havia algo especial batendo na porta de seu coração. Ela sabia que com seu poder e dinheiro poderia comprar muitas das coisas ao seu redor, e poderia até investir em algum outro negócio. O trabalho amadureceu sua personalidade. No entanto, naquele dia ela estava um pouco melancólica, e quando ela virou o rosto de volta para seu escritório, viu em sua mesa uma foto antiga de sua família, seu marido Leonardo e seus filhos, a quem ela amava imensamente, Cláudia, Júlio e Jader. O detalhe que a entristeceu ainda mais, foi porque todos eles estavam sorrindo. Foi um gesto que ela não via há muito tempo, então não demorou muito para ela sentir nostalgia e solidão. Olhando para o marido ela disse: "Ó Leonardo, olha tudo o que construímos. Somos milionários, meu amor, e ainda assim eu simplesmente não poderia, mantê-lo vivo, meu amor. Como é que todo esse dinheiro não pôde me dar nem mais uma hora de você aqui na terra?" Valéria abraçou a foto chorando e suspirando. Seu marido Leonardo havia morrido há 10 anos, devido a um terrível câncer de estômago. Apesar do dinheiro, propriedades e sucessos que ele tinha, ela não podia fazer nada para mantê-lo em vivo na graça de sua vida. Ela olhou para a foto novamente, desta vez ela viu seus filhos e disse: Como você pôde fazer isso comigo, me deixar sozinha no meio disso? Tudo o que eu tenho ao meu redor são paredes, funcionários e computadores. Você me abandonou." A velha senhora não podia mais resistir e sentou-se em seus móveis, para chorar com a memória de seus filhos sorrindo com seu marido. Naquela tarde ela tinha entendido novamente que o dinheiro não podia comprar as coisas mais valiosas, como saúde e vida, muito menos o amor das pessoas. Seus filhos viviam na mesma cidade, cobrando altas somas de dinheiro pelo trabalho que faziam na empresa. E com isso passavam o tempo viajando, ou saindo com suas próprias famílias, sem sequer visitar ou convidar sua mãe. Ela tinha vergonha de ter que convidá-los para jantar ou visitá-la. Em uma ocasião ela tinha organizado um jantar para toda a família, incluindo seus netos. No entanto, os filhos cancelaram no último minuto, dizendo que eles tinham que participar de uma viagem de negócios, deixando-a sozinha com os preparativos. Isso foi como um espinho que passou por seu peito. A dor era tão forte que ela disse a si mesma que iria esperar que eles ligassem para ela para se desculpar ou convidá-la. No entanto, já faz mais de um ano e eles nunca a chamaram em nenhuma dessas duas hipóteses. Valéria, intrigada com o tempo e nostálgica com a fotografia, decidiu diminuir as atividades de seus filhos, reduzindo suas horas de trabalho e dando-lhes gerentes assistentes para apoiá-los. Então, supostamente, eles teriam mais tempo para visitá-la ou planejar atividades com ela. Em pouco tempo seus filhos não foram mais ao trabalho em seus escritórios, porque tendo mais tempo disponível, decidiram fazer viagens em família, administrar as empresas online ou a partir de seus celulares. Valéria percebeu isso quando, em uma consulta para a reunião anual da empresa, seus filhos se conectaram a partir de seus computadores através de chamadas de vídeo. Valéria ficou desconcertada porque ela tinha pensado que eles teriam tempo para realizar atividades familiares onde ela seria incluída, mas não foi assim. Um dia, Valéria decidiu sair e arejar sua mente, e fazer algumas compras. Ao passar pelos corredores do escritório, ela pensou em convidar uma funcionária de quem era amiga para acompanhá-la, mas notou que todos os funcionários estavam ocupados com suas responsabilidades. Os funcionários, ao vê-la passar, a cumprimentaram com respeito e continuaram com seu trabalho. Um tanto decepcionada e sem ter encontrado nenhuma companhia, foi para a saída do prédio quando viu um jovem que estava apreciando a imagem da pintura que estava na parede principal da empresa. Nele foi visualizado um lindo lago, uma casa de campo feita de madeira e troncos. Valéria, muito curiosa, olhou para o jovem que apreciava a referida paisagem, aproximou-se dele lentamente e perguntou-lhe se ele conhecia aquele lugar, e o jovem, sem olhar para ela, disse rindo timidamente: "Isso é um sonho, eu nunca seria capaz de ir para um lugar como esse. Minha vida é trabalhar para poder comer. Além disso, com o salário que ganho nesta empresa não dá nem para comer algo extra."
O jovem não sabia que estava ao lado de ninguém menos que a dona da empresa. Valéria, surpreendida com essa resposta, esqueceu por um momento de seus problemas, e abriu um sorriso, perguntando ao jovem se ele gostaria de ir para um lugar como aquele, e depois perguntou-lhe sobre o salário que ele ganhava, e em que setor trabalhava, ao que ele respondeu que ganhava $800 como auxiliar de limpeza, mas bem que poderia ser uns $1.000, disse rindo. E você, trabalha aqui? Perguntou o jovem para a senhora. Bom, digamos que eu vim trabalhar aqui há uns 50 anos, por um favor do dono da empresa. Bem, eu vou fazer algo por você, eu vou aumentar seu salário até chegar a $2.000, o que você acha? O jovem, arregalando os olhos, respondeu, você pode fazer isso? A verdade é que eu poderia usar essa quantia muito bem, eu tenho uma mãe doente, e eu tenho trabalhado aqui por mais de 6 anos. Eu faço meu trabalho bem, eu nunca fui capaz de estudar, e aqui com o seguro eu cubro a doença da minha mãe, é por isso que eu sou grato, embora com todo esse tempo, eu acho que eles me pagam pouco. Me desculpe pelo que eu disse, talvez não tenha soado bem, mas é porque às vezes você está frustrado, e nem sempre alguém te escuta. Foi então que Valéria o convidou para dar uma caminhada, mas o jovem lhe disse que ele não poderia se ausentar daquele setor, porque seu turno ainda estava vigente, terminando em algumas horas. A velha senhora sorridente disse-lhe, deixe-me fazer algumas ligações e nós iremos, me dê seu nome. Eu sou Marcos, disse ele. Valéria fez algumas ligações, e pronto, tudo resolvido, e eles deixaram a empresa. Então Valéria ficou sabendo que Marcos tinha 25 anos, e que era um migrante do México. O jovem levou Valéria para comer em um restaurante popular. A velha senhora não queria sair de sua dieta equilibrada por nutricionistas, mas ela disse a si mesma que a vida é apenas uma, e que seria bom quebrar as regras de vez em quando. Quando acabaram de almoçar, o jovem lembrou-lhe que ela tinha saído da empresa para comprar algo. É verdade, disse Valéria, a propósito, seus $2.000 já estão em sua conta. O jovem agradecido a abraçou e eles continuaram andando até que pararam na vitrine de uma concessionária de carros. Um carro esportivo Mercedes-Benz em seu imponente brilho, reluziu pelas janelas daquele santuário, e Marcos, impressionado, exclamou em voz alta, eu gostaria de poder juntar dinheiro para ter um desses, e Valéria sorrindo perguntou, e o que você faria com um desses? Marcos respondeu, bem, eu vou ser honesto senhora, infelizmente minha mãe tem lutado por muitos anos contra um câncer que destruiu sua vida, e graças ao seguro que a empresa me dá, eu pude tratá-la, mas o médico disse que sua luta vai acabar em breve. E eu prometi a ela que viajaremos em um carro de luxo, antes que ela deixe esta vida, e aqui estou eu lutando duro todos os dias, para poder manter essa promessa à minha mãe. Quando Valéria escutou isso, ficou pensativa e disse, bom, a empresa me mandou procurar um carro para o dono, e logo, eu tenho que experimentá-lo. Você quer vir comigo para experimentá-lo? Surpreso e com os olhos brilhando, Marcos não hesitou em aceitar a oferta. Eles compraram o carro. Então Valéria ligou para o motorista da empresa, e disse ao Marcos para ligar para sua mãe, para que eles viajassem para ver o Lago da Pintura que está na empresa. O motorista chegou muito em breve, e o jovem animado ligou para sua mãe, para lhe contar a notícia que ele não podia acreditar. Então eles começaram sua jornada, chegando ao topo de uma montanha onde viriam o lago. Os 4 foram surpreendidos pela paisagem poderosa. O dia terminou e eles voltaram para casa. O jovem agradeceu Valéria por aquele passeio. Valéria, quase lendo seus pensamentos, lhe disse que o chefe vai saber sobre o bom trabalho que Marcos faz na empresa. Ele a abraçou e disse adeus. Valéria, enquanto estava a caminho de casa, ficou triste, porque se lembrou do marido em seus últimos dias de vida. No dia seguinte Valéria perguntou sobre Marcos, e ele não tinha vindo trabalhar, sem sequer pedir permissão ou justificar sua ausência. A velha senhora mandou chamá-lo. Ela descobriu que a mãe de Marcos tinha morrido. Então ela bancou todas as despesas do funeral, e novamente a tristeza invadiu, quando ela se lembrou de seu marido. Ela compareceu ao funeral e disse ao jovem que ele tinha feito todo o possível para recuperar a saúde de sua mãe, e que a vida tinha que continuar. Mais tarde Valéria o convidou para conhecer no dia seguinte um grande cânion que tem vista para um lago incrível. O jovem aceitou. Quando ele chegou, ele gritou alto e prostrado para chorar pela perda de sua mãe. Valéria o consolou e ambos choraram lembrando dos momentos tristes que passaram. Valéria ouviu as tristezas do jovem e o consolou. E ela confidenciou a ele que tinha 3 filhos, aos quais ela deu todo o seu amor,
carinho e fortuna. E que os mesmos dependem dela até hoje, e quando eles deveriam olhar mais por ela, eles foram viver longe com suas famílias, e eu fiquei aqui sozinha. Se não fosse por você, meu amiguinho Marcos, eu estaria completamente abandonada. Eu vou ser sincera com você, eu já passei no setor de limpeza muitas vezes, e eu não me lembro de ter visto você. Sem dúvida nós dois temos histórias diferentes, no mesmo mundo. Marcos ouviu o que Valéria disse enquanto a consolava, e agradecia por ter lhe dado a oportunidade de acompanhá-la. E se desculpou, caso a tivesse ofendido em algum momento. Ambos se abraçaram e riram. Era como se dois mundos tivessem se encontrado, para provar um fragmento da vida um do outro. O jovem Marcos disse a ela que sua mãe era uma mulher que havia sido abandonada pelo marido, e que ela o criou sozinha desde muito jovem, ensinando-o a valorizar a vida, e ter coisas através de seus próprios esforços. Marcos aconselhou Valéria a fazer o mesmo com seus filhos, talvez assim eles tivessem outro tipo de gratidão por ela. A velha senhora continuou pensando, e decidiu seguir o conselho de Marcos. Então ela procurou um apartamento confortável, pequeno se comparado com sua casa. Ela convidou Marcos para ficar em um dos quartos do apartamento, dizendo-lhe para trazer apenas o que fosse necessário. O jovem com pressa saiu e trouxe apenas o essencial. Valéria então foi até sua empresa, e pediu uma reunião de emergência com os administradores e gerentes. Ela pediu a eles para que dessem informações falsas, dizendo que a empresa estava em crise, à beira da falência, e que eles estavam cogitando vender o prédio em caráter de urgência. Eles entenderam o plano da patroa, sem questionarem. Valéria saiu e foi para o apartamento para dizer a seu amigo, que agora ele era assistente administrativo. O jovem assustado, disse que não sabia o que fazer, e a velha senhora lhe falou: "Apenas siga-me e faça o que eu lhe digo." O jovem com um sorriso concordou: "Isso está ficando emocionante." O passo seguinte foi ligar para os filhos e dizer que a empresa estava falida, e que seus salários seriam cortados para poder pagar os funcionários, sendo que seus próximos pagamentos seriam usados para reinvestir na empresa. Os filhos surpreendidos desligaram o telefone, e pegaram os primeiros voos para chegar à empresa. Em poucas horas eles estavam no escritório, procurando por sua mãe para reclamar de tal decisão. Os funcionários passaram o novo endereço de Valéria, informando que ela organizaria um jantar para todos os seus convidados, em sua nova casa, e que ela explicaria em detalhes o que tinha acontecido. A missão de Marcos era receber os convidados um a um. Foi o que ele fez. Ele chegou no apartamento, ainda surpreso com o tamanho do imóvel. Ele os recebeu, os filhos chegaram, mas Dona Valéria ainda não. E demorava para aparecer. Logo quando os murmúrios começaram a ser ouvidos, Valéria Mackenzie apareceu em seu melhor vestido. Os participantes ficaram em volta da mesa para receber a senhora. Marcos ficou tão surpreso que se arrepiou da cabeça aos pés. A velha senhora sentou-se na cadeira principal, e com um sorriso, ela ordenou para servir o jantar a todos os convidados, e pediu para Marcos para se sentar na mesa principal. Seus filhos não estavam com fome, porque estavam preocupados em saber que seus luxos e extravagâncias acabariam. A filha de Valéria reconheceu Marcos, dizendo com desprezo que ele era o faxineiro, e o que ele estava fazendo na mesa. Então Valéria ordenou que ela se calasse, e afirmou que ele era seu amigo e assistente. A velha senhora continuou com suas palavras dizendo: "Como é bom tê-los em casa, a verdade é que nada aconteceu com a empresa, sinto muito por ter preocupado e incomodado vocês, mas eu precisava desfrutar de um jantar com a família reunida." Então enquanto ela ainda estava falando, um de seus filhos interrompeu dizendo: "Mãe, você nos fez vir em emergência, inventando tudo isso só para nos ver? Você está bem na cabeça?" Outro filho disse: "Nós conversamos de vez em quando, por chamada de vídeo, eu não sei por que você complica as coisas." A filha disse: "Olha mãe, o que você fez parece loucura para mim, você quase nos matou." Valéria recebeu a insatisfação de seus filhos, que partiram seu coração com tamanha dureza. Irritada, ela disse em voz alta: "Terminem de jantar e sigam para a sala, lá eu vou dizer o que vocês têm que ouvir." Então após o jantar, quando todos estavam na sala, Valéria os dispensou de suas posições na empresa, e disse-lhes que se eles quisessem voltar a trabalhar, eles teriam que se candidatar como outro trabalhador qualquer, afinal, eles não vão fazer nada extraordinário que outra pessoa não possa fazer. No dia em que vocês aprenderem a valorizar a vida e o trabalho, vocês poderão voltar para a empresa. Os filhos irritados foram embora, sem escolha, a não ser aceitar a situação.
E assim fizeram. Eles permaneceram por 2 anos trabalhando como funcionários da empresa. Com o passar desse tempo, seus corações estavam envoltos em paz e tranquilidade, pois aprenderam a valorizar o esforço que sua mãe e pai dedicaram a eles. Então, após esses 2 anos, os filhos combinaram passar um fim de semana com suas famílias ao lado da mãe, e quando lá chegaram, foram recebidos por Marcos, que lhes contou a triste notícia de que sua mãe havia morrido meses atrás. Chorando, ele os recebeu e disse-lhes que ele esteve o tempo todo com Valéria em seus últimos dias, a quem ele amava como sua mãe. Contou-lhes que ela havia se afastado da empresa há quase 2 anos para tratar da saúde. Logo depois de sua morte, alguns documentos chegaram à casa de Valéria, onde ela tinha deixado alguns bens para Marcos, e um cheque em branco, para ele colocar o valor de seu trabalho. Os filhos lamentaram a morte de sua mãe, e especialmente o pouco valor que lhe deram nos últimos anos. Arrependidos, eles visitam frequentemente o lugar onde ela está, em seu descanso eterno. Essa é uma triste história de amor de mãe, que procurou mesmo que tardiamente corrigir a educação de seus filhos, que aprenderam a lição, porém não puderam agradecer o amor de sua mãe em vida. Essa história certamente ficará como exemplo para gerações futuras. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Histórias e Contos Fascinantes. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, e inscreva-se no canal ativando o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos. Aproveite para compartilhar com amigos e familiares e deixe nos comentários o que achou desta história. Um grande abraço e até o próximo vídeo de Histórias e Contos Fascinantes.